Gente, vamos receber nossa queridíssima Vanessa Martina, da Diálogos do Sul, da Comunicação, do Opera Mundi, do mundo das redes, e da Venezuela quase, assim, correspondente quase da Venezuela nas últimas semanas, ou nos últimos meses. Bem-vinda, Vanessa. Gente, muito boa noite. Ótimo estar aqui com vocês. Prazer, Yara. Ana, muito bom estar aqui. Pessoal do chat, muito boa noite. Bom, bora lá, né? A Venezuela nos tira o sono, nos tira tudo. Quase que nos tira até a fome, porque, olha, puxado, viu? Você está onde, Vanessa, agora? Não, agora eu estou em casa. Agora eu estou em casa, agora eu estou no Rio. Cheguei semana passada, acho. Já faz tanto... Cada dia dura 10, então eu já nem sei. Mas eu voltei depois da eleição, fiquei um tempinho e voltei. Um estado estendido. Vanessa, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que muita gente está se fazendo. Pode ser que você nem tenha essa resposta, mas a gente pode refletir junto aqui. Você está entendendo qual é a posição do governo brasileiro com relação às eleições venezuelanas? Sim ou não? O que você entende da atual posição do governo brasileiro? É muito difícil, é muito difícil, porque é uma posição que se distancia do BRICS, está tomando um caminho muito complicado, porque vamos lá, quando o Brasil sugere que a Venezuela faça uma nova eleição, se já vinha percorrendo caminhos muito complicados, né, de ingerência no processo venezuelano, ao sugerir novas eleições, como que já dando por válido que essas eleições realizadas não foram limpas, transparentes, etc., é um processo muito injerencista. Tanto que havia ali a tríade, né, Colômbia, Venezuela e México, que tinham mais ou menos esse propósito de intermediar a situação, de tentar trazer um diálogo com a oposição e o governo, etc. Acontece que o México saiu, né, dessa tríade, justamente por dizer, olha, eu vou esperar a decisão da justiça venezuelana, a justiça venezuelana é soberana, e a partir disso, né, porém o México já reconheceu, né, a vitória do Maduro. Então, embora esteja esperando aí esse resultado da justiça venezuelana. Então, a posição do Brasil, ela realmente nos faz, assim, refletir muito. O que consigo elaborar é que, num primeiro momento, a partir da imensa pressão sobre o Brasil, e nessa perspectiva de que, ao dar um passo atrás, talvez depois o Brasil conseguisse trazer outros países, talvez ali mais reticentes, né, para o reconhecimento do governo Maduro, mas me parece que a coisa foi saindo, né, foi perdendo a mão. E agora o Brasil está numa encruzilhada. Tem realmente assim, está muito difícil a posição brasileira. Por quê? Porque pediram as datas, né? Então o Brasil só vai reconhecer a vitória do Nicolás Maduro ou do Edmundo Gonzalez, etc., a partir do momento em que as datas forem divulgadas. Ok. O Nicolás Maduro, então, ele trucou a oposição. Ele chegou e disse: ok, então se vocês têm as atas que vocês dizem ter, e subiram, né, a oposição subiu aí um total de 20 mil atas. Se a oposição tem essas atas, então apresente este material para a justiça venezuelana, que vai fazer uma auditoria, uma auditagem entre o que a oposição tem e o que o Conselho Nacional Eleitoral tem, e o que o PSUV tem, etc., para checar se aquelas atas são verdadeiras. Esse processo é paralelo à questão dos dados desagregados do CNE. Com isso, ao fazer isso, todos os candidatos, no total são 10 candidatos nessas eleições, sendo o Nicolás Maduro versus 9 oposicionistas. Os 9
apresentaram as atas. E, neste momento, ontem, começou o processo de auditoria. Então, quem queria ver as atas, agora é o momento. As atas estão sendo mostradas, as atas estão sendo estão sendo averiguadas, estão sendo feito o processo de auditagem dessas atas. Esse é o momento de ver as atas. Mas o Edmundo Gonzalez não apresentou as atas deles. Então, por que eu falo que o Brasil ficou numa encruzilhada? Por quê? Porque quando o Edmundo Gonzalez não apresenta as atas, a justiça venezuelana vai chancelar, né, que as atas do PSUV, que as atas da oposição que entregou o material são verdadeiras. Essas atas não vão se contrapor ao resultado final. E aí o governo brasileiro vai dizer o quê? Vai reconhecer a decisão da justiça venezuelana se as atas do Edmundo Gonzalez não foram analisadas? Vai ficar numa situação muito delicada, porque ou ele vai ter que dizer, não, esse processo de auditagem, que vai levar dias lá, que eles estão fazendo, não é válido porque não viu as atas opositoras, sendo que foi a oposição que não apresentou. Entende? Ficou numa situação que é uma sinuca de bico, o Brasil não tem o que fazer, basicamente. Vai sair do nada e dizer, não, agora eu reconheço o Maduro. Com base em quê? E, assim, pessoas que, sei lá, vamos dizer assim, romperam com a Venezuela, né, que apoiavam o processo, etc., mas que agora entendem que teve uma fraude, que, na verdade, o Nicolás Maduro não ganhou e está fazendo aí um processo de roubo das eleições, pessoas que têm esse pensamento, né, que enfim, estão com essa posição, já me dizem o seguinte, mas não importa mais as atas. Então, agora que a justiça está analisando a ata, não importa mais as atas, que todo mundo queria ver as atas. Os dados desagregados, que é aqueles dados eleitorais por região, né, bem assim detalhado, esses dados a gente não sabe quando vai sair, se vai sair, por quê? Porque o CNE não fala. É zero a comunicação do CNE, né? Então, até este momento, tudo que se sabe do CNE é o sistema hackeado ainda não voltou, o país continua sob ataque hacker, e o CNE não vai subir nenhum dado no site, sendo que o site não é seguro e não é estável. E quando o CNE subir, o que o governo brasileiro vai dizer? Não, agora tá tudo bem, sendo que a narrativa da oposição, eles estão pegando esse tempo todo para manipular os dados, para mudar tudo, para fazer um grande papapá e postar qualquer coisa lá. Então, assim, é essa sinuca que o Brasil está metido. Por isso que eu não consigo entender o posicionamento brasileiro. Porque ele está dando munição para a direita, todo momento é Corina Machado falando de Brasil. Brasil, quando sugere novas eleições, além de ser uma ingerência absurda, é também uma vergonha internacional, porque, obviamente, o Maduro não vai aceitar, sendo que ele ganhou a eleição. A Corina Machado não está disposta a ir para primeiro que ela nem pode concorrer, né? Mas ela não está disposta a ir para uma nova eleição, porque ela sabe que não vai ganhar. Então, ela não vai concorrer, porque nessa eleição ela já ganhou a narrativa internacional. O que mais que ela quer? Não quer mais nada. E aí a Corina fala, nós não vamos para novas eleições, Maduro fala, nós não vamos. E o pior ainda, Gustavo Petro me vem com essa ideia absurda de um governo de coabitação. Eu quero fazer um exercício aqui, propor para os internados, para a galera que está aí no chat. Imaginem que Brasil, Lula versus Bolsonaro, chega aí os Estados Unidos e falam, não reconhecemos a vitória de Lula, vamos propor um governo de coabitação entre Bolsonaro e Lula. O que a gente acharia disso? Esta é a proposta que está sendo feita para a Venezuela. É óbvio que é inegociável, que não tem condição de fazer um governo entre os chavistas, né, o pessoal da Revolução Bolivariana, e os golpistas, abertamente golpistas, que querem derrubar governo, que promovem protestos violentos. Morreram, gente, 25 pessoas na Venezuela desde o 28 de julho. Então, a gente está falando de uma oposição que não é uma oposição que joga nas quatro linhas. E eu sempre falo isso, se aqui no Brasil a gente achou absurdo o 8 de janeiro, quando lá a Fátima de Tubarão foi vandalizar prédio público, o que a gente deveria achar da Venezuela, onde as pessoas morrem, literalmente, são assassinadas na rua, onde se destrói patrimônio público no nível de destruir hospital, escola. Então, assim, eu não entendo nem a posição brasileira e nem a esquerda brasileira,
que apoia, que dá munição, enfim, que dá vazão e oportunidade para que essa extremíssima direita venezuelana tenha qualquer ar de credibilidade. Não tem credibilidade, entende? Não é alguém que joga, não são constitucionalistas, não defendem a Constituição venezuelana, ao contrário, jogam sempre para tumultuar, sempre para prejudicar o processo democrático venezuelano. Então é difícil. E, Vanessa, você acha que cria esse posicionamento complexo aí do Brasil, meio confuso, né? Cria um precedente perigoso, porque a gente não resolveu nossos BOs aqui, né? A gente tem gente até hoje aí dizendo que as nossas urnas foram fraudadas. E aí, como é que você vê o impacto na nossa política interna, né, nos nossos problemas aqui domésticos, em razão desse posicionamento confuso do Brasil no caso da Venezuela? Ótimo, Yara. É tão grave, mas é tão grave. Por quê? Porque, veja, eu não gosto dele, tá? Não gosto. É uma figura muito problemática, um abusador, etc. Mas é um pensador que formula coisas muito interessantes e as formula de forma muito contundente, de fácil compreensão. O Boaventura de Souza Santos escreveu um artigo muito, assim, enérgico, né? Muito contundente, no sentido de dizer, Brasil, não se iluda. Hoje é a Venezuela. A Venezuela é rica em petróleo, todo mundo sabe, mas é muito rica em terras raras, tem uma reserva imensa de ouro, é a maior reserva latino-americana de ouro. Gás natural, se não me engano, é a 6ª maior reserva de gás natural do mundo. E assim, a Venezuela é até engraçado, né? A Venezuela tem todos os minerais da tabela periódica, todos. Então, assim, é um país muito, muito rico. Mas hoje é pela Venezuela, amanhã é por quem? Amanhã é pelo pré-sal brasileiro. Então, o Boaventura diz, Lula, não se iluda. Esquerda brasileira, não se iluda. Não se iluda. Não é porque o Maduro tem um bigode feio, não é porque ele é meio... é muito falastrão, né? A gente tem que dizer também. Maduro fala demais, às vezes fala pelos cotovelos. E ele é bonachão, enfim, não é porque ele é essa figura, sabe, meio que folclórica. Não que eu ache isso, mas as pessoas tendem a pintá-lo dessa forma. Então, não é porque ele é uma figura meio folclórica que os Estados Unidos estão agindo contra o governo dele. Não é por isso. É o petróleo, é óbvio que é o petróleo. E hoje é pela Venezuela. E esse modus operandi, gente, é muito importante a gente entender o que está acontecendo. O que aconteceu no Brasil foi a mesma estrutura de golpe que está sendo dada na Venezuela, mas é a mesma. Então, primeiro, o Bolsonaro falou, vai ter fraude nas eleições. Aí ele discutiu, né, duvidou das urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas não são confiáveis, quero voto impresso, depois quero código-fonte, qualquer coisa que ele pudesse usar para tentar ali alimentar uma ideia de fraude. Porque você não precisa provar a fraude. A oposição venezuelana em nenhum momento comprovou a fraude. Quando as pessoas me dizem, teve fraude, eu pergunto onde foi a fraude? Em que instância ocorreu a fraude? Foi na sala eleitoral na hora da transmissão dos votos. Eles viram que os votos estavam mais para oposição e aí eles pararam tudo e fizeram uma reversão lá. Maravilha. Então, assim, a Venezuela tem 16 níveis de auditoria. Se a oposição efetivamente acha que foi roubada, né, e é só o Edmundo Gonzalez que acha isso, os outros 9, os outros 8 participam do processo, vão lá, mostram as atas, etc. Parece que teve um que não assinou, mostrou as atas, mas não assinou lá o processo de auditoria. Então, se você tem 16 processos de auditoria, você imagina o tanto de recurso que a oposição pode colocar nessas eleições? Então, pode ir lá impugnar o resultado das atas e pedir auditoria, né, da contagem. Então, as atas, eu até mandei aqui no privado, se vocês puderem, por favor, mostrar o que é uma ata. A ata é uma ficha
cumprida, na qual é dito quantos votos cada um teve naquela sessão. Então, tem lá a máquina de votação, qual é o número da máquina, aí tem o candidato, todos os partidos que apoiam o candidato, votos válidos, não válidos, e a assinatura de todas dos presidentes de mesa e os testemunhas, né, os fiscais de cada partido. E depois tem um código, um QR Code, que a partir desse QR Code, então é isso, é uma ata, uma coisa assim, um papel bem largo, né, assim, bem comprido, aí, ó, é isso. Isso é uma ata. Essa ata está no site da oposição e é muito interessante analisar. Assim, eu olhei muito aleatoriamente, né? Fui dar uma verificada. Então, isso é a ata, tá? A ata nada mais é do que um comprovante que cada partido tem com os dados das urnas, certo? São mais de 30 mil mesas, então são mais de 30 mil atas. E aí cada partido tem as suas atas, imagina um monte de papel. E esses papéis podem ser checados com a urna, porque o voto lá é eletrônico, mas ele é impresso, né? Tem um voto, a urna emite o voto e sai um papel, e você pode fazer essa verificação. O que é interessante dessa ata que eu mandei aqui para a produção é que quando você desce para as firmas, é muito improvável que essas assinaturas sejam realmente assim, dessas pessoas. Porque, na verdade, é um desenho igualzinho, ó. Olha só. Aí desce essa Franciele Salazar, parece ok, mas olha aí, a Mirla Torres. Parece Pão de Açúcar, né? Então, só umas ondinhas. Aí tem esse Juan Peralta, que é uns rabiscos, ok? Mas olha a assinatura da Amy, igualzinha. É igualzinha a assinatura lá de cima da Mirla. Olha lá. É a mesma coisa. Poxa, é bem improvável que duas pessoas tenham essa mesma assinatura assim de rabisco, né? E aí embaixo, essa assinatura da Marilis, a Marilis, também é bem estranha, né? Um negócio assim, mais um rabisco. Então, é verdade? Não sei. Só não é muito crível. Essas são as atas. Então, ao pedir as atas, esse é o procedimento. E a oposição pode impugnar em várias instâncias, impugnar de várias formas o processo e não o fez. A oposição não entrou com nenhum requerimento, nenhum recurso, nenhum pedido de impugnação, nada. O que a oposição fez foi subir atas, então tem um monte de atas na internet, diz que passou por auditoria que o próprio partido fez, ou seja, não é confiável para nada, não é uma auditoria internacional, não é uma auditoria... Não, uma auditoria que o próprio partido fez, e com esses dados é que todo mundo está dizendo que teve fraude na Venezuela. Esses são os dados. Se ninguém averiguou isso aqui, se isso é verdadeiro, se isso é falso, se realmente essas duas pessoas são assim tão siamesas a ponto de assinar igual... Ninguém verificou nada disso. Simplesmente dizem, é fraude, foi fraude e acabou o assunto, sabe? Então, é complicado, para dizer o mínimo, essa posição. Eu acompanhei muito a mídia comercial, né? Desde o dia 28, acho que todas nós, né? Que a gente tem esse interesse no sul global. E eu até comentei com a Ana, eu falei, gente, não interessa o que o Maduro, o que a justiça venezuelana disser. As pessoas já definiram que houve fraude, ponto final. Aí, olha, é um festival de ódio, sabe? Assim, eu nem sou fã do Maduro, viu? Quero deixar isso bem claro. Mas isso não me dá o direito de sair chamando o cara de monstro, assim, é tão surreal, Vanessa, que eu não sei nem como que a gente consegue dialogar com... não sei, eu realmente não entendo, porque eu nunca vi esse mesmo frenesi na época do Guaidó, ou eu estou enganada? Como que era aí, Aninha e Vanessa? E sabe o que é a minha sensação, para acrescentar o que a Yara falou? Ouvindo a nossa mídia corporativa e algumas lideranças, até mesmo da nossa esquerda, até, já reproduzem esse discurso. É como se a Venezuela fosse um país de mentira. Tipo assim, lá não tem um judiciário, lá não tem um sistema eleitoral, lá não existe uma regulamentação para a organização de partidos, lá é como se nada existisse. As pessoas, e o país inteiro vive uma grande mentira.
E quando as pessoas vão lá, como a Vanessa foi, a Amanda, que a gente já trouxe aqui, foi, outras pessoas foram para acompanhar, tanto de modo jornalístico como para observar as eleições, assim, bom, se isso aqui tudo é uma mentira, como que é isso? As pessoas estão aqui, elas votam, elas conversam, sabe, elas vivem a vida aqui, né? E até o seguinte, Vanessa, agora no dia 25 vai ter uma consulta popular dos municípios, se eu estou bem informada. É tipo um orçamento participativo, pelo que eu entendi. As pessoas votam nos projetos que vão ser executados pelas prefeituras ou câmaras municipais, alguma coisa assim. Aí eu fico pensando, um país que realmente, em que a população está revoltada porque está vivendo numa ditadura, como é que você vai organizar uma eleição em porte nacional, de novo, uma consulta popular, as pessoas vão de novo para a fila e elas vão enfrentar. E elas iam fazer isso num país assim que tivesse conflagrado no sentido de que tem uma ditadura repressora e aqui a democracia não existe, não funciona. É muito contraditório com a leitura que se faz aqui fora, né? Então, eu costumo dizer, Ana, que tem duas Venezuelas. Então, quando eu fui para a Venezuela, quando eu vivi o processo lá, assim, o país está cheio de problema. Não é que não tem problema panaceia. Nossa, o Maduro resolveu tudo, está tudo lindo. Não, tem um monte. E as pessoas estão comentando, estão discutindo, estão querendo melhoria, etc. Por isso, 5 milhões delas votaram no Edmundo Gonzalez, porque elas querem mudança, porque elas não estão de acordo, etc, etc. Então, assim, elas foram lá, depositaram o voto, falaram abertamente comigo sobre isso, sobre ter votado no Maduro ou não, reconhece melhorias na economia, reconhece melhorias na segurança pública, mas, sei lá, o meu salário está baixo, e é verdade, o salário lá é muito baixo. Então, o salário está baixo, etc, etc. Em abril, já tinha... a Venezuela já tinha feito uma consulta, que era a consulta no âmbito das comunas, que era mais ou menos assim, imagina... Antigamente, eu não sei se ainda funciona isso no Brasil, mas antigamente eu participava até daqueles... chamava... ai, caramba, não sei o que de bairro, Amigos de Bairro. Associação de Moradores do Bairro, Amigos do Bairro, sei lá. Que era um espaço para se discutir o bairro. Então, aqui a gente precisa de asfalto, precisa de luz lá na pracinha, precisa de sei lá o quê. Então, era feito lá um movimento, se falava com o vereador, para ver se conseguia aquilo, certo? Vamos pegar este exemplo, não é exatamente assim, mas vamos pegar esse exemplo para entender como funciona uma comuna. Uma comuna seria mais ou menos isso. Então, seria esse espaço dessas associações de amigos de bairro, moradores de bairro. E aí, nessa comuna, então, as pessoas foram chamadas a definir as prioridades, ou seja, onde você quer, qual a melhoria que o poder público deve fazer aqui. Então deve fazer um vestiário no campinho para as meninas que jogam bola. Não, deve colocar luz em frente à escola, sei lá. E aí, cada comuna escolheu 3 propostas principais e, em abril, as pessoas do país inteiro foram às urnas, nas suas sessões eleitorais, nas escolas mais próximas das suas casas, para eleger os 3 projetos que mais tinha... que ela achava que tinha necessidade. Ele tinha de tudo. A gente quer um criadouro de galinha, uma granja. A gente quer a construção de uma granja. A gente quer que coloque saneamento básico. Então, cada um votou em um, e o projeto mais bem votado, né, o projeto mais votado, receberia o orçamento direto do governo federal e estadual, sem passar por vereador, sem passar por município, etc. Isso é um exemplo de democracia participativa. As pessoas são convidadas a ir diretamente decidir para onde vai o dinheiro na instância mais próxima da vida dela, que é onde ela mora, né? Então, é lá na escola que ela deixa os filhos, que está sem luz, é no vestiário, é no campinho, que ela vai no final de semana ver o pessoal jogar bola. É nessa instância que elas são convidadas, então, a intervir e a dar a sua participação. O que vai acontecer no dia 25 de agosto é zonas comunitárias. Então, aí seria um pouquinho mais... É como se fosse o bairro, nesse caso, um pouco mais município, como se fosse mais ou menos isso, município. Mas a mesma coisa...
A mesma coisa, vai pegar esses projetos regionais e fazer uma peneira, e a partir desse projeto, de novo, vai ser destinado um recurso direto. Então, assim, a Venezuela se baseia em uma democracia participativa, ao contrário da nossa, onde a gente vai, a cada 4 anos, escolher um presidente, a cada 4 anos, escolher um prefeito, e para a maior parte, para a esmagadora maioria das pessoas no Brasil, essa é a participação política. Votar a cada 4 anos, né, a cada 2 anos, e acabou. Não tem a participação na Câmara de Vereadores, não tem nada disso. Na Venezuela é diferente. Então, quando se questiona a democracia venezuelana e se diz lá é uma ditadura, mas do que a gente está falando? O que é uma democracia? É preciso, e eu gostei muito da fala da Yara, antes de eu entrar, falando nisso, a gente precisa fazer um debate muito sério sobre o que é democracia. O que a gente está entendendo por democracia? Compreende? Democracia são os Estados Unidos, que a eleição é indireta, o candidato mais votado não é o candidato eleito necessariamente. Kamala Harris sequer passou por um processo de prévias eleitorais, então lá tem as primárias, ela não passou pelas primárias, foi indicada mesmo assim. Então, o que é democracia? Do que a gente está falando? Compreende? Na França, a esquerda ganha as eleições, o Macron faz todo um remeleixo ali para não indicar a formação, não permitir a formação de um governo de esquerda. Então, compreende? Existem muitos modelos de democracia, alguns mais democráticos que outros. E a Venezuela ser uma ditadura sanguinária, em que as pessoas pedem, pelo amor de Deus, liberdade, não. As pessoas saíram da Venezuela e vão sair, se tudo continuar como está, vão continuar saindo, por pressão econômica. Os venezuelanos não querem sair da Venezuela. Eles são obrigados. Por quê? Porque o dinheiro não é suficiente, porque eles querem, sei lá, pagar uma escola particular para os filhos, não tem como, etc. Questões econômicas. É por isso que eles estão saindo. Não porque ela é uma ditadura, porque Maduro é sanguinário. Não é por isso que eles saem. Eles não são... Tanto que os venezuelanos não são refugiados. Os venezuelanos são migrantes. Ao contrário de outros países... Ao contrário de outros países onde a gente tem crise de refugiados. Os haitianos são refugiados, os venezuelanos são imigrantes. Olha só, Vanessa, a gente chegou ao fim aqui, a gente tem que entregar agora o espaço para a nossa querida Sinara Menezes, mas sempre muito bom recebê-la, seja sempre muito bem-vinda. Vamos encerrar, então? Um beijo para todo mundo, obrigada pela audiência, obrigada pela companhia, Aninha. Até daqui a pouco no Fórum Global. Hoje tem Fórum Global. Vanessa, obrigada. Nem deu para falar de outros temas, mas depois eu falo demais, me empolgo, né? Porque é muita coisa para... Não, mas é porque a Venezuela tá difícil. Beijo. Tá difícil. Beijo, gente. Tchau, Beijo, tchau. gente. Obrigada. Tchau, tchau.